Canal Fiqui Bio apresenta, do livro Telares Essencial, 6º ano, Unidade 1 O Planeta Terra, Capítulo 1, Estrutura do Planeta e Litosfera. O planeta Terra. Em 1996, o astrônomo, escritor e divulgador científico estadunidense Carl Sagan ressaltou que a Terra é a nossa casa, local de moradia dos seres humanos, e pelo que sabemos até o momento, o único planeta que abriga a vida. Nesta unidade, vamos estudar a estrutura do planeta Terra e os movimentos desse planeta no espaço. Capítulo 1. Estrutura do planeta e litosfera. Uma estrutura da Terra. Você já sabe que a Terra tem a forma aproximada de uma esfera, ou seja, de uma bola. Mas você sabia que o planeta é levemente achatado nos polos? Essa característica é quase imperceptível, porém isso pode ser verificado quando comparamos o diâmetro polar e o diâmetro equatorial. O equador é a linha imaginária que divide a Terra em hemisfério norte, onde está o polo norte, e hemisfério sul, onde está o polo sul. Agora, imagine dividir a Terra em duas metades, como fazemos com uma laranja. Quais são as estruturas que formam a parte interna do planeta? A Terra pode ser dividida em três partes: a crosta, o manto e o núcleo. Você pisa na crosta da Terra, ou seja, na parte sólida do planeta, que é formada principalmente por rochas e na qual se encontram os continentes e os oceanos. Em relação ao diâmetro total da Terra, a crosta é uma camada muito fina. Compare, a distância média entre o centro do planeta e sua superfície, ou seja, o raio da Terra, é de 6.371 km. A parte da crosta relativa aos continentes tem entre 20 km e 60 km de espessura, e a parte sobre a qual estão os oceanos tem entre 5 km e 10 km. Embaixo da crosta terrestre está o manto. Essa camada apresenta partes pastosas e tem cerca de 2.900 km de profundidade. Conforme nos aprofundamos nas camadas da Terra, a temperatura vai aumentando. Na parte mais interna do manto, a temperatura deve variar aproximadamente de 2.000 graus Celsius a 2.300 graus Celsius. Embora não seja possível entrar nas camadas mais profundas da Terra, conhecemos algumas das características do manto por causa dos vulcões. Partes do manto contêm um material muito quente e pastoso formado por rochas derretidas, o magma. Quando um vulcão entra em erupção, o magma é expelido para a superfície da Terra e passa a ser denominado lava. A parte superior do manto, mais externa, é mais rígida. Junto com a crosta da Terra, formam a chamada litosfera. Ela está dividida em vários pedaços, grandes placas que se movimentam muito lentamente. Essa movimentação favorece a ocorrência de erupções vulcânicas, terremotos e outros fenômenos que estudaremos no 7º ano. Na parte mais central da Terra, como o caroço de um abacate, encontra-se o núcleo, com cerca de 3.400 km de raio e formado principalmente por ferro e níquel, que são metais. Sua parte interna, o núcleo interno, encontra-se no estado sólido, e a parte de fora, o núcleo externo, é líquida. Duas camadas da Terra. Para facilitar os estudos do planeta, a parte mais externa da Terra costuma ser dividida em camadas ou grandes regiões, também chamadas esferas ou domínios. Litosfera, parte sólida mais externa do planeta, com vários quilômetros de profundidade, formada pelas rochas e pelo solo. Hidrosfera, conjunto de toda a água existente no planeta, rios, mares, lagos, oceanos, água subterrânea, vapor de água e geleiras. Atmosfera, camada de ar que envolve o planeta. Biosfera, conjunto de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida. Por causa de suas características, alguns desses domínios se sobrepõem. É o caso da hidrosfera, ambientes aquáticos, e da biosfera, que inclui os ambientes aquáticos que abrigam vida, como rios, lagos, oceanos e outros. De qual desses domínios deve fazer parte a espécie humana? O ser humano, assim como os outros animais, faz parte da biosfera terrestre. Mas nossas atividades não alteram somente a biosfera, mas também a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Infelizmente, muitas das transformações que fazemos no ambiente natural são desfavoráveis à vida na Terra, o que afeta inclusive a sobrevivência da própria espécie humana. O desmatamento e as queimadas, por exemplo, vem provocando mudanças no clima de todo o planeta. 3. Litosfera. Como acabamos de ver, a litosfera é composta da crosta terrestre e da parte superior do manto.
Essa camada é formada principalmente por rochas. Olhe ao seu redor e pense como as rochas são utilizadas em nosso cotidiano. Há mais de 2 milhões de anos, os antepassados do ser humano aprenderam a produzir e a usar ferramentas. Eles quebravam rochas, deixando-as com as bordas afiadas, e então as usavam para cortar carne, para produzir armas para caça e para fazer desenhos nas paredes das cavernas. De lá para cá, a humanidade descobriu muitas outras utilidades para as rochas. Desenvolvemos e aperfeiçoamos técnicas de transformação desses materiais para produzir os mais diversos objetos, como veremos mais adiante. Você já percebeu que as rochas podem ser muito diferentes umas das outras? As rochas são formadas por minerais, substâncias químicas sólidas encontradas na natureza. Se observar o granito, por exemplo, usado para fazer pisos e bancadas de pia, você vai perceber grãos de várias cores e brilhos. Esses grãos são os diferentes minerais que formam o granito, que é uma rocha. Para identificar um mineral, os cientistas estudam algumas de suas propriedades, como a cor, a dureza, a transparência e o brilho. O granito é formado principalmente por 3 tipos de mineral: o quartzo, grãos brancos, a mica, grãos pretos, e o feldspato, grãos cinzentos. Os minerais que compõem o granito também são usados isoladamente. O quartzo, por exemplo, é utilizado na fabricação do vidro. Nesse processo, a areia, que é formada principalmente por quartzo, é misturada com outros minerais e aquecida em fornos de alta temperatura até derreter. Depois de derretida, a massa é moldada. Já a mica é um bom isolante de calor e de eletricidade. Por isso é utilizada na resistência, componente interno que esquenta com a eletricidade, do ferro elétrico de passar roupas. O feldspato é usado na produção de cerâmica e porcelana e na indústria de vidro. Além disso, entra na produção de esmaltes, azulejos e até de papel. Agora que você já sabe que as rochas são compostas de minerais, chegou a hora de entender melhor como elas se formam na natureza. Podemos usar a origem das rochas para classificá-las em 3 grupos: rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Adiante, vamos ver como podemos identificar esses tipos de rochas. Rochas magmáticas. Você sabia que a Terra nem sempre foi como a conhecemos hoje? Na época da formação do planeta, há bilhões de anos, muitos vulcões derramavam lava e soltavam vapor de água e outros gases. Aos poucos, a superfície do planeta esfriou e o vapor de água se transformou em água líquida, que começou a se acumular, formando rios, lagos, mares e oceanos. A lava também esfriou e se tornou sólida, dando origem à crosta da Terra. As rochas que se formam quando a lava se solidifica são conhecidas como rochas magmáticas ou ígneas. Esse tipo de rocha também pode se formar dentro da crosta, a partir do magma. O material escuro que você vê no detalhe da figura é um fragmento de rocha conhecido como basalto. O basalto se formou na superfície da Terra com a solidificação da lava e é um exemplo de rocha magmática. Ela é muito usada em calçadas e construções. Outra rocha de origem magmática é o granito. Diferentemente do que ocorre com o basalto, no granito é possível ver a olho nu os minerais que o compõem. Resistente e durável, o granito pode ser polido e usado em bancadas de pias e em pisos, por exemplo. Também pode ser utilizado na pavimentação de ruas e em esculturas. Ao contrário do basalto, o granito se formou ainda dentro da terra, como resultado do lento processo de resfriamento e solidificação do próprio magma. Outro tipo de rocha magmática se forma quando a lava entra em contato com a água e esfria rapidamente. Os gases contidos na lava são eliminados e forma-se uma rocha cheia de poros, ou furos. Essa rocha, que parece uma espuma endurecida, é conhecida como pedra-pomes. Ela pode ser usada em polimentos de superfícies de objetos ou para amaciar a pele e eliminar calosidades. As rochas magmáticas formam a maior parte da crosta terrestre. Mas talvez você não perceba isso, porque elas estão geralmente abaixo do solo ou de camadas de outro tipo de rocha. As rochas sedimentares, que você vai conhecer a seguir. Rochas sedimentares. Observe com atenção a rocha da figura. Você consegue perceber que ela é formada por várias camadas, ou estratos. Esse tipo de rocha é chamado de rocha sedimentar.
As rochas sedimentares são formadas por grãos de outras rochas que se depositam em camadas ao longo do tempo e se unem. Vamos ver como isso acontece. Chuva, vento, água dos rios, ondas do mar, variações de temperatura e até seres vivos, como plantas e fungos, desgastam aos poucos as rochas, quebrando-as em grãos. Esse processo de desintegração das rochas é chamado intemperismo. Os ventos e a água da chuva transportam os pequenos grãos de minerais, também chamados de sedimentos, até o fundo de rios, lagos ou oceanos. Ao longo do tempo, esses grãos se depositam e se acumulam em camadas. Os estratos de cima, mais recentes, comprimem as camadas de baixo, que vão ficando cada vez mais compactas. Além disso, a água vai transformando os minerais, fazendo com que fiquem grudados ou cimentados uns aos outros. Assim é formada, ao longo de milhares ou milhões de anos, uma rocha sedimentar. E esse processo continua enquanto a rocha existir. Arenito. A formação do arenito começa quando rochas magmáticas, como o granito, se desintegram aos poucos pela ação do intemperismo. Com o passar do tempo, as chuvas e os ventos desgastam o granito, que vai se esfarelando e soltando grãos. Os grãos de quartzo do granito formam a areia. Você pode ver os grandes montes de areia que existem em certas áreas do litoral brasileiro. Eles são conhecidos como dunas. Areia e dunas de areia não são rochas, mas partículas de rocha. O arenito se forma quando os grãos de quartzo se depositam no fundo do mar ou em depressões e ficam submetidos ao aumento de pressão ou de temperatura, e à ação da água e de outras substâncias. Os grãos ficam cimentados e endurecidos, formando o arenito, uma rocha sedimentar que é usada em pisos. As rochas que você vê são arenito. Calcário. Esqueletos, conchas e carapaças de animais aquáticos são ricos em um tipo de sal chamado carbonato de cálcio. Ao longo de muitos anos, esse material pode dar origem a outra variedade de rocha sedimentar, o calcário. Essa rocha também se forma por meio do depósito de sais de cálcio presentes na água. O calcário pode ser usado na agricultura, para a melhoria de alguns solos, e na fabricação do cimento e da cal, empregados em construções. Formação de cavernas calcárias. A água da chuva é ligeiramente ácida. Ela pode se infiltrar nas fendas das rochas e dissolver porções de calcário, formando túneis, grutas e cavernas. Rios subterrâneos também podem desgastar as rochas e gerar essas cavidades. Em algumas cavernas, é possível encontrar projeções no teto e no chão. Essas projeções formam-se quando a água que pinga do teto, muito lentamente, evapora, deixando um rastro de carbonato de cálcio. Ao longo do tempo, o carbonato de cálcio se acumula, dando origem a formações penduradas no teto da caverna denominadas estalactites. Já o acúmulo de carbonato de cálcio após a evaporação da água das gotas que caem do teto forma as estalagmites. Rochas metamórficas. Você já viu esculturas feitas de mármore? O mármore, também utilizado na fabricação de pias e pisos, é um exemplo de rocha metamórfica. Aquela que se origina da metamorfose, ou seja, da transformação de outras rochas. A transformação do calcário, por exemplo, dá origem ao mármore. As rochas metamórficas se originam de uma transformação de rochas magmáticas ou sedimentares. Nesse processo, o que muda é a organização dos minerais, e, às vezes, até os próprios minerais, que se transformam em outros. Surge, então, uma nova rocha, com propriedades diferentes daquelas encontradas na rocha original. Essa transformação ocorre em decorrência de processos que envolvem variação de temperatura e de pressão. Quando, por exemplo, movimentações na crosta da Terra empurram uma rocha sedimentar para regiões mais profundas, de maior pressão e temperatura, ela sofre mudanças na aparência, na organização de seus minerais e até em sua composição química. Além da temperatura e da pressão, água, gás carbônico e gás oxigênio também exercem um papel importante na formação das rochas metamórficas, porque facilitam as reações e as transformações dos minerais. 4 fósseis. Como sabemos que os dinossauros e outros animais já extintos existiram? Muitos organismos que desapareceram deixaram restos ou marcas nas rochas. Os fósseis. Eles são estudados pela paleontologia, a ciência que investiga os seres vivos do passado. A razão pela qual não encontramos fósseis com tanta facilidade é que eles só se formam em condições muito específicas. Você sabe o que acontece com os organismos quando morrem? Geralmente,
Um cadáver é comido por animais ou decomposto por fungos e bactérias. As partes moles, como a pele e outros órgãos, têm mais chance de serem comidas e decompõem-se mais rapidamente do que as partes duras, como ossos e conchas. É por isso que são mais comuns os fósseis de estruturas rígidas, como os ossos. Essa parte continua no livro, ele deve ser consultado para completar os estudos. Canal Fique Bio agradece. Peço que se inscreva no canal e deixe seu gostei. Não se esqueça de compartilhar. Incentive a educação. Obrigado.